rapidamente, eu gostaria de sugerir algumas ideias a respeito das perguntas, inicialmente dizendo que, em relação aos comentadores, eles mais vêm ao encontro do que de encontro ao que eu falei. Então, há pouco a responder nesse sentido. Entendeu? Eu não me senti jungido a responder, isto é, assumir uma responsabilidade. Ela foi compartilhada. Então, nós estamos juntos nas preocupações. Agora, em relação às outras perguntas, a começar pela senhora presidente, acho que aqui nós podemos apontar para algumas discussões que são importantes. O postulado, na verdade, é um postulado interpretativo da hermenêutica jurídica, de que a lei, leia-se o ordenamento inteiro, ou qualquer manifestação que tenha cunho normativo, não contém palavras inúteis, portanto, a lei nunca é redundante. Esse postulado, obviamente, não é um postulado que emite uma descrição. Qualquer estudioso do direito, ou jurista, ou advogado, seja lá o que for, que tem um mínimo de bom senso, sabe que isso não é verdade. Cheio de palavras que você não consegue encontrar um significado adequado. Eu diria que o postulado, na verdade, e é aí que vem o problema, ele não está a serviço de uma racionalidade do tipo de organização lógica, portanto de discriminação de antecedentes e consequências e expurgo daquilo que foge a objetivos, uma racionalidade utilitária, etc. Não, ele não está a serviço de nada disso. Na verdade, a presunção de que não há redundância está a serviço da hierarquia, só isso. Aliás, na sua pergunta já apareceu isso. Se por acaso eu admitisse de princípio que existem redundâncias, surgiria o problema em quem decide quando há e quando não há redundâncias. Isso é óbvio. Não? E isso acontece em várias circunstâncias da vida jurídica. O professor conselheiro Prado, que mexe com direito e com economia no plano internacional, há de se lembrar que na organização das Nações Unidas, ou seja, no processo de organização e de instauração das Nações Unidas, surgiu um instituto muito característico que no fundo tinha a ver indiretamente com isso, e que ficou conhecido em relação ao Conselho de Segurança como o Instituto do Duplo Veto. Por que apareceu o duplo veto? Por uma razão parecida como essa. O que se dizia era que em questões de ordem meramente processual ou procedimental, o Conselho, em questões de mérito, o Conselho tinha veto. O que levava à conclusão que, quando era simplesmente formalidades, questões procedimentais ou processuais, ele não tinha o direito de veto. E aí surgiu a questão subsequente. Claro, quando é de mérito e quando é procedimental, apareceu o Instituto do Duplo Veto. Quer dizer, ele não só tem poder de vetar quando é de mérito, mas também tem o poder de dizer se é ou se não é de mérito. Que é, no fundo, uma questão de hierarquia. É o poder do outro lado. Em outras palavras, não é um princípio que respeite a uma racionalidade regulatória, mas respeita muito mais a racionalidade normativa. E aí começam os problemas, evidentemente, que a gente pode perceber. Em relação a isso, eu acho que a gente também poderia atacar a questão formulada a respeito do trabalho conjunto e às vezes do choque, muito claramente
denunciada pela expressão eu não quero saber se pode ou não pode, eu quero saber como se faz para poder. Algo assim. Não? Eu fui advogado, diretor jurídico de empresa multinacional, eu cansei de ouvir isso. Não? Os empresários, principalmente os que estudaram, os que estão mais com os olhos no aspecto econômico, às vezes são engenheiros, que são os piores, não? Porque esses têm uma racionalidade cerradíssima. Aí é muito mais. Os economistas até que têm um olhar para as... Enfim, há várias teorias, né? O engenheiro pensa que só há uma, desculpem se há algum engenheiro aqui, mas são mais tirânicos, então era mais difícil a convivência ainda, quando eles estavam exercendo funções administrativas, econômicas, etc. Mas enfim, voltando, eu cansei de ouvir isso, não? Me lembro que esse tipo de questão aparecia depois quando eu fui exercer função de governo. Claro que vinha a pergunta, eu quero saber como é que faz, não se pode ou se não pode. Esse tipo de questão, digamos assim, é uma questão que começou a ser proposta exatamente na medida em que nós percebemos o aparecimento daquilo que o Prado chamava de as novas funções do Estado, enfim, a mudança social, enfim, o desaparecimento progressivo do Estado gendarme, etc., e uma sociedade muito mais complexa, e é por aí, aliás, que o Norberto Bobbio, que eu citei, coloca o seu tema. Ele fala assim, bom, mas como é que eu lido com uma ordem jurídica onde a relação sanção, punitiva, castigo e estímulo foi invertida? Hoje a maior parte das normas, diz ele, elas são muito mais autorizativas de comportamentos, etc., do que propriamente de sanção. Nesse estado há um desequilíbrio, então eu não posso lidar mais com a teoria velha, eu tenho que criar uma teoria nova. Acontece que acaba fracassando, e o fracasso está ainda na presença muito forte dessa noção de hierarquia. Isto é, desse momento em que você tem uma vinculação que não consegue ser explicitada, pelo menos claramente, por relações meio-fim, portanto por utilidades, por uma racionalidade utilitária ou por qualquer outra racionalidade que leva ao problema do qual o Luiz Fernando falou, que é o problema da legitimidade, da legitimação. O problema é recorrente no direito. O problema é saber o que é o primeiro poder, o poder constituinte, o que significa soberania. São conceitos que no direito a gente não consegue agarrar em termos de racionalidade, porque aí é o princípio onde começa toda essa questão da hierarquia e o nosso lado primata. Já vou a outra questão. Por outro lado, entendi a sua observação de que não há propriamente uma dogmática econômica. E aqui eu aproveito para também fazer um comentário a respeito dos juristas economistas, Bentham, por exemplo, entre outros. Não? Isso também é uma coisa curiosa. Esses juristas, o Bentham é talvez o caso mais expressivo. O Bentham escreveu na verdade, ele escreveu um trabalho jurídico em termos de uma teoria da legislação, que não pegou. Essa é a verdade. Não pegou no século, nem lá na Inglaterra, ela não pegou. Por que não pegou? Porque a ideia de que uma ciência do direito pudesse se preocupar com a legislação em termos de futuro, e é óbvio que tinha que se preocupar, quase anunciando o inverso, a visão temporal inversa, econômica, não resolvia o problema da hierarquia. Essa é a verdade. E, inclusive, em termos de estudos, as faculdades de direito, até hoje, desprezam, eu diria até, se é que tem teoria da legislação. Quando tem, estudam formas. Isto é, quais são as formas pelas quais a Constituição pode ser modificada? Em que formas eu posso estabelecer